No vídeo de hoje a gente vai ter a análise da televisão Ambilight da Philips, modelo The-One PUG 8929 de resolução 4K, que promete ser uma televisão única aqui no mercado brasileiro se comparado às concorrentes. E eu falo isso porque aqui a gente tem várias coisas interessantes. Para começar, ela está usando a tecnologia de Ambilight, que para quem não conhece, são luzes de LED que ficam atrás da TV e ficam ali iluminando o nosso ambiente de acordo com as imagens que vão passando na tela, e é uma tecnologia que funciona para qualquer conteúdo que você esteja assistindo, seja filmes, séries, jogos de videogames ou outros conteúdos. Além disso, ela tem uma tela com uma taxa de atualização de 144 Hz, com suporte para VRR, FreeSync, HDMI 2.1, Dolby Vision e também Dolby Atmos. Mas quem já conhece o canal sabe que o fato dela trazer muita tecnologia pra gente não significa necessariamente que ela seja uma TV muito boa, e justamente por isso agora a gente vai começar a mostrar para vocês os resultados dos nossos testes, iniciando pela qualidade de imagem. E para avaliar essa questão, primeiramente eu decidi colocar ela no lado de uma outra televisão mais barata da própria Philips, para a gente ver de fato se o modelo que estamos testando aqui entrega uma boa vantagem. E eu confesso que fiquei bem surpreso com o nível da diferença que eu encontrei durante os testes, pois a gente consegue ver claramente que o modelo PUG 8929 na direita mostrou ter uma vantagem muito grande se comparado ao modelo mais barato na esquerda, especialmente no brilho, nas cores e na qualidade do HDR. E essa diferença era bem visível em vários conteúdos diferentes, seja com filmes, séries ou jogos de videogames. E além dessas vantagens, ela entregou uma uniformidade de cores que, apesar de não ser perfeita, é muito melhor. E além disso, ela teve uma vantagem muito grande no ângulo de visão, algo que fica bem evidente através dessas imagens. Reparem que à medida que a gente vai para os lados, a TV da direita que estamos analisando aqui consegue manter as cores com muito mais qualidade se comparada à TV mais barata na esquerda. E é válido destacar que essas vantagens a favor da PUG 8929 não ocorria necessariamente em todos os momentos. Então existiam sim algumas cenas onde a qualidade de imagem delas eram bem semelhantes, mas isso não muda o fato de que o modelo mais caro, em muitas cenas, mostrou uma qualidade claramente superior. Mas agora vem um questionamento importante, pois eu sei que através dessas imagens comparativas que a gente mostrou para vocês, a gente pode passar a sensação que esse modelo da Philips aqui atrás tem uma imagem que é incrivelmente boa. Mas será que na prática ela é realmente tão boa quanto parece? Ou na realidade é a televisão mais barata que deixa a desejar? E eu responderia isso da seguinte forma: infelizmente o modelo mais barato da Philips que a gente estava mostrando para vocês deixa sim muito a desejar. Ou seja, o modelo da Philips que a gente está testando aqui nesse vídeo entrega uma qualidade legal, competente na faixa de preço dela, mas não é nada assim de super incrível como essas imagens comparativas podem dar a sensação. Até porque a gente tem que lembrar de um detalhe importante aqui: apesar da PUG 8929 entregar uma imagem legal, com boas cores, ela está usando um painel do tipo IPS sem qualquer ajuda de tecnologias de escurecimento local. Então, em termos de nível de preto e contraste, talvez ela não entregue um resultado bom o suficiente para agradar usuários mais exigentes nesse sentido. Inclusive, essa imagem que estamos mostrando agora mostra muito bem essa questão e a diferença de nível de preto e contraste entre os dois modelos da Philips. Mas agora vem um detalhe relevante sobre isso, pois justamente pelo fato dela ter esse nível de preto mais acinzentado, a TV da Philips tenta baixar o nível do brilho de forma automática e gradual quando ela identifica uma cena mais escura. Então, nessa imagem que a gente tinha acabado de mostrar para vocês, se eu deixasse nela por alguns segundos, de forma automática a televisão reduzia o nível de brilho para melhorar o nível de preto. E é interessante comentar que nesses momentos ela até conseguia entregar um nível de preto muito bom e até superior se comparado a algumas TVs de painel VA que eu já testei aqui no canal. O problema é que quando ela reduz o brilho, às vezes ela acaba escurecendo muito algumas regiões de sombra, fazendo com que alguns detalhes na cena nem sequer sejam visíveis, algo que pode incomodar algumas pessoas. Mas é importante mencionar que durante os testes, esse escurecimento exagerado das regiões de sombra só aconteceram em conteúdos com suporte a HDR. Já em conteúdos em Dolby Vision ou então em conteúdos que não têm suporte a essas tecnologias,
a televisão da Philips conseguia controlar um pouco melhor essas regiões de sombra. E para isso ficar mais evidente para vocês, agora eu coloquei a televisão da Philips no lado de uma outra televisão, agora o modelo QLED da Samsung, que é a Q8F, e reparem que nessa cena em HDR, mais uma vez a televisão da Philips na direita escureceu a tela de forma mais exagerada. Mas em conteúdos em Dolby Vision, que é o caso dessa imagem, o modelo da Philips conseguiu entregar um resultado bem surpreendente aí para uma tela de painel IPS. Então, se fosse para resumir, em relação à imagem, eu diria que ela entrega um resultado competente, mas querendo ou não, ela está usando um painel do tipo IPS, então ela traz os pontos negativos de um painel IPS, que é o nível de preto e contraste. A diferença aqui é que ela tenta resolver essa questão diminuindo o nível de brilho de forma automática, e em alguns momentos eu até confesso que ela consegue entregar um resultado até que surpreendentemente bom para um painel IPS sem tecnologia de escurecimento local. Mas para um usuário mais exigente, talvez aí não seja o suficiente. Mas, enfim, esse é o resultado dos nossos testes em relação à qualidade de imagem. Ah, pessoal, e sobre essa questão do nível de preto, até vale comentar que como essa TV está usando a tecnologia de Ambilight e os LEDs ficam ali iluminando o nosso ambiente, nesse momento a gente perde um pouco da percepção do nível de preto, ou seja, quando o Ambilight está ativado, visualmente falando, isso até passa a sensação que o nível de preto é até um pouco melhor do que de fato é. E como eu já tinha falado lá no início do vídeo, esse é um recurso que funciona para qualquer conteúdo que você esteja assistindo na TV. E se por acaso você testar e não gostar, é possível diminuir a força das luzes de LED, mexer na saturação delas ou mesmo desligar completamente o recurso caso seja da sua vontade. E particularmente falando, eu acho que o Ambilight é um recurso muito legal, pois em alguns conteúdos ele realmente dá um charme extra. Jogando o jogo Returnal no PlayStation 5, por exemplo, que é um game que tem algumas fases com cores bem características, o efeito do Ambilight ficou bem interessante. E essa outra cena do Horizon Forbidden West também ficou muito legal por conta do contraste entre o laranja do sol e do azul do ambiente aquático. E para quem gosta de assistir a animes, o Ambilight também conseguia criar efeitos visuais muito legais, especialmente em cenas de luta. E sabe o que mais também seria muito legal nesse ambiente? Se vocês deixassem um gostei aqui embaixo caso estejam gostando do conteúdo. Lembrando, pessoal, essa TV a gente comprou com o próprio dinheiro para trazer esse tipo de vídeo para vocês, então o apoio aqui é realmente muito importante pra gente. E também aproveite esse momento, dá uma olhadinha aqui embaixo, vejam se estão inscritos e inscritas no canal para não perderem os próximos vídeos. E também lembrando, independente de qual TV você for comprar, tenho certeza que você vai querer pagar barato. Então, se quiserem comprar as televisões da mesma forma que a gente também faz aqui no canal para economizar dinheiro, é super simples. Aqui embaixo no campo da descrição e no campo de comentários fixado, a gente vai estar colocando o link oficial do nosso grupo do WhatsApp. E diariamente lá a gente coloca ofertas de vários produtos, especialmente de TVs. Então, sempre que aparece um modelo com de fato uma boa oferta em uma loja confiável, estamos sempre avisando a vocês. É 100% de graça para entrar e participar. Os links vão estar aqui embaixo, aguardamos vocês lá. Falando agora sobre a qualidade sonora, aqui a TV tem uma potência de 40 watts com suporte a Dolby Atmos e na prática ela entrega um resultado competente, mas ao mesmo tempo não é nada assim de surpreendente. Em relação ao sistema operacional, agora vem algo super importante, pois ela está usando o sistema Titan e não o Google TV que a Philips costumava utilizar nos anos anteriores. E eu sei que essa é uma mudança que talvez não agrade a todos, no entanto, durante os testes do sistema funcionou bem, de forma fluida, e ele já tem suporte aos principais aplicativos de streaming do mercado. Talvez vocês até estranhem um pouco o visual dele no início, especialmente em relação ao menu de configurações, mas em pouco tempo com certeza aí vocês já conseguem se acostumar. E o que falar agora em relação à experiência gamer? Nesse sentido, a TV nos entrega uma taxa de atualização de até 144 Hz, com suporte para VRR, FreeSync e HDMI 2.1. Além disso, ela tem uma barra gamer que nos dá acesso a algumas funções extras, como a possibilidade de ver em tempo real a taxa de atualização da tela. Então, na prática, ela é bem completa para os jogadores, pois ela entrega as principais tecnologias, tem boas cores e ainda conta com Ambilight, que pode ser um diferencial legal para algumas pessoas. No entanto, tem um detalhe aqui para a experiência gamer. Durante os testes, eu percebi que em alguns jogos, quando eu movimentava a câmera, existia um efeito de rastro por trás de imagens em movimento, e a depender do jogo ali, o efeito até que era bem exagerado. Nessa cena em câmera lenta, por exemplo, tentem perceber que quando eu movimento a câmera, de fato existe um efeito de rastro por trás das nuvens, algo que pode incomodar alguns jogadores.
E durante os testes, a única forma que eu encontrei de resolver esse problema é desativando o VRR. Fazendo isso, o efeito simplesmente sumia. Mas querendo ou não, esse é um ponto negativo, sabe? Porque o VRR é um diferencial, mas se você tiver um olhar mais atento e exigente, muito provavelmente em alguns games você vai preferir desativar o VRR para eliminar esse tipo de efeito. Falando agora sobre o visual e o design dela, ela vem com 2 pezinhos de mesas laterais, mas se quiserem também é possível colocar ela em um suporte de parede, mas nesse caso o suporte deve ser comprado separadamente. E sobre a espessura da TV, ela não é das mais finas, mas ao mesmo tempo não chega a ser muito grossa, então pelo menos aqui tá legal para mim. E sobre as conectividades, elas estão passando na tela para darem uma olhada, e ela tem suporte para Wi-Fi Dual Band, HDMI e ARC e também suporte para Bluetooth. E em relação ao controle remoto, é interessante comentar que ele tem o diferencial dos botões acenderem, algo que pode ser muito útil em ambientes mais escuros. Mas enfim, pessoal, antes de ir para o resumo final, lembrando mais uma vez, se forem comprar essa ou qualquer outra televisão, não esqueçam de estar entrando no nosso grupo de ofertas, vai estar aqui embaixo no campo da descrição e campo de comentários fixado. É por lá que a gente compra a maioria das TVs que a gente testa por aqui. E se estiverem gostando do conteúdo, não esqueçam do like aqui embaixo, é extremamente importante pra gente, valeu o apoio de cada um de vocês. Em relação a esse modelo da Philips, no geral ela mostrou uma qualidade bem competente, mas eu diria que tem 2 pontos de atenção principal aqui. Primeiramente é o fato dela estar usando um painel do tipo IPS, que sim, eu sei que para algumas pessoas pode ser um incômodo, mas daí vai aí da preferência de cada um. E também tem aquela questão dos efeitos de rastros por trás de imagens em movimento. Se essas 2 questões não forem um problema para você, então provavelmente você vai gostar desse modelo, porque no resto ela entrega uma qualidade bem competente na faixa de preço dela. Mas como eu falei, daí vai de cada um aí analisar os pontos positivos e negativos que ela entrega pra gente. Mas enfim, pessoal, então esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida, crítica, sugestão, podem ficar à vontade aqui embaixo no campo de comentários. Espero aí que tenham gostado do vídeo. Valeu, falou e até a próxima!